Fala galera, sejam bem-vindos à nossa rede de jovens online. Estamos felizes com a sua presença aqui. Mais uma rede onde nós vamos louvar e adorar o nosso Deus e conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Aproveita que está no comecinho da rede agora, se puder compartilhar esse vídeo, mandar para o máximo possível de pessoas. Se você também não é inscrito ainda nesse canal, se você puder se inscreva. Se você gostar do vídeo ao final, você deixa o seu like também. Que Deus abençoe, nós vamos estar louvando agora e adorando o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Transparência e mistério no meu peito, em meu coração. Oceano e deserto, poesia e silêncio no meu peito, em meu coração. Sacro e o profano, mil verdades enganos. Dentro de mim, o bem e o mal. Dentro de mim, o falso e o real. E eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final.
comunhão, de celebração e ser irmãos. Lugar de festa, de alegria, estender as mãos e partir o pão. Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço os gritos e vivas de júbilo. Eu ouço os gritos. É o arraial de Deus. É o arraial de Deus. Oh, é proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Eu tô na casa. Sai do chão! É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, Aqui a liberdade. é proibido Ficar parado. É proibido Lugar de cura, de comunhão, de celebração e ser irmãos. Lugar de festa, de alegria, de estender as mãos e partir o pão. Lugar de ter tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço os gritos e vivas de júbilo. Eu ouço. É o arraial de Deus. É o arraial de Deus. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Eu tô na casa. Sai do chão! É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, Aqui a liberdade. é proibido. É proibido. Oh. Eu ouço os gritos e vivas de júbilo. Eu ouço os gritos. É o arraial de Deus. É o arraial de Deus. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Eu tô na casa. É proibido. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Sai do chão, sai do chão. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, Aqui a liberdade. é proibido. É proibido. Oh. Aleluia. Adore, adore, adore. Ei. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus, eu danço como o rei Davi. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado. Eu tô na casa. É proibido. É proibido ficar parado. Eu tô na casa do meu pai. Aqui a liberdade. É proibido. É proibido. Oh.
Na juventude somos mais. Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da Juventude da Igreja Maranata. Com certeza será um tempo precioso em que Deus falará grandemente em nossas vidas. Uma super novidade que agora, sábado, dia 13, nós vamos estar de volta presencialmente. Porém, em um novo horário, a partir das 17h30, respeitando totalmente o decreto governamental. Por isso, se programe, chame seus amigos, discípulos e familiares para estarem conosco também. Porém, não esqueça sua máscara, ela é de extrema importância para estar presente conosco, porque nós aqui estaremos seguindo todos os protocolos de segurança. Para mais informações, entre nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. E hoje nós temos dicas maravilhosas para dar para vocês. Começando com uma série que se encontra na Amazon Prime, Coleção Bíblia Sagrada. Nela, relata sobre vários personagens bíblicos, além de você que tenha qualquer curiosidade sobre os personagens da história bíblica, enfim, tudo e mais um pouco. Com certeza Deus há de abençoar muito a minha e a sua vida. Outra dica super legal é o filme da semana, Quarto de Guerra. Esse filme relata a vida de um casal que sobreviveu a várias tribulações através da oração. Esse filme também relata o quanto é importante nós frequentarmos a igreja, viver em comunhão com os irmãos. Além disso, de suma importância é nós termos o nosso a sós com Deus, a nossa intimidade pessoal com Deus. Esse filme é para toda a família, tenho certeza que você vai amar. E outra dica que nós temos para dar é sobre vídeos do YouTube, para você que gosta de assistir canais. Por exemplo, nós temos o pastor Luciano Subirá, o seu filho Israel e sua esposa Pri. Eles têm mais de 700 mil inscritos e com certeza tem uma palavra de edificação, pois a trajetória desse pastor Luciano é maravilhosa. Além de que ele tem vários livros escritos, onde encontra sobre sua vida com Deus, suas experiências espirituais e com certeza tem muito para nos falar. Nossa última dica de hoje, e muito importante, é que daqui a pouquinho vai acontecer nosso podcast com o tema propósito. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. É uma conversa com algumas pessoas e é muito interativo. Você vai gostar muito. Eu espero que você fique conosco até o final. Até a próxima! Graças e paz, pessoal. Começando agora aqui o nosso momento da palavra. O nosso tema de hoje é: por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Qual é o nosso propósito como servos de Deus? Mas assim, como o nosso propósito como seres humanos? Vamos começar desse princípio. Para falar sobre esse tema aqui, a gente tem dois convidados muito especiais. Nós estamos aqui com a Carol, que é levita aqui na Casa do Senhor, nossa amiga. Está aqui já desde os 15 anos, 14 há muito tempo atrás. Ela é formando em Direito, está se formando em Direito, vai fazer o concurso da polícia, quem quiser, estiver interessado. E dá uma palavra aqui pro pessoal, Carol, por favor. Olá, gente, é uma honra estar aqui hoje. Eu espero que a nossa conversa seja bem agradável e chegue a você de uma forma muito que venha acrescentar no seu coração. Amém. Nós estamos aqui também com a nossa parcela internacional, nosso convidado internacional. Estamos aqui com Samir, nosso grande amigo, servo de Deus, levita, que adora dançar também. Ele que é formou já em teologia também, casado, tem com um filhinho que está com alguns meses. 1 ano, claro, 1 ano, ele está com 1 ano. E ele vai dar uma palavrinha aqui pra gente também, de boas-vindas. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui para aprender junto e a gente aprende um pouco sobre o propósito de Deus em nossas vidas, tá bom? Amém. Eu acertei. Alguns meses, 12 meses ele tá, né? É verdade. Pessoal, pra gente começar essa nossa conversa aqui, eu acho muito importante a gente partir de um princípio que é dizer que nós estamos partindo do princípio do criacionismo, tá bom? Nós estamos falando sobre propósito. A gente sabe que tem pessoas que acreditam no criacionismo, que é Deus criou os céus e a terra, Ele nos criou. E tem pessoas, os ateus, até os agnósticos, não acreditam nisso. Eles não acreditam que nós fomos criação de Deus. Acreditam na evolução, Darwin, que nós somos frutos do Big Bang, uma grande explosão que pelo acaso nós fomos formados. É importante para a gente começar essa conversa a gente dizer que nós estamos partindo do criacionismo. Eu vou dar só uma pincelada aqui. Para quem não sabe, existe um grande debate no mundo todo sobre essa questão da criação e da evolução. E aí a gente, partindo desse princípio aqui, eu vou falar aqui uma história que eu, pesquisando, encontrei, de um teólogo muito conhecido chamado Ravi Zacharias. O que aconteceu? Ele foi numa faculdade
americana dar uma palestra e ele está falando sobre Cristo. E do nada, na hora das perguntas, um dos cientistas que estavam assistindo levantou e ele falou assim: olha, o que você está falando está tudo errado, porque a ciência já prova que Jesus não existiu, já prova que não há divindade, que não há... E aí ele começou a falar várias coisas que a ciência comprovava. Só que aí o Ravi Zacarias, ele é um cara bem educado e ele foi falar de um jeito... técnico com ele. Ele foi explicar que a ciência, ela não é uma instituição, ela é um meio pelo qual várias pessoas, cientistas, falam. Então a ciência não pode falar isso. Existem cientistas que falaram isso. Então ele não pode matar ali o criacionismo como se a ciência dissesse, porque existem cientistas também que dizem que Deus criou os céus e a terra. Há provas disso, há estudos sobre isso. E, por exemplo, o Vaticano sim, o catolicismo, ele é uma instituição. Se você fala assim, o catolicismo não é a favor do aborto, é certo, porque ele é uma instituição. Apesar de que há católicos que são a favor do aborto, mas como instituição existe um representante que é o Papa e ele ditou, foi concordado lá com a cúpula e ele ditando que são contra o aborto, diferente da ciência. Então ele usou, entre vários argumentos, o argumento do David Belinsky, que ele é um cientista matemático de Oxford. Ele é agnóstico, ele não crê na Bíblia, ele não crê na criação. Ele tem um livro chamado A Desilusão do Diabo, Ateísmo e Suas Pretensões Científicas. Ele, como agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele tenta mostrar nesse livro como os ateístas, de modo, às vezes, sem técnica, sem estudo, eles tentam de qualquer forma dizer que Deus não existe, que não há divindade. Ele, mesmo não sendo cristão, ele está batendo aqui numa situação de algo que é errado. E aí ele tem alguns, para encerrar essa parte aqui, essa introdução, ele tem algumas frases que ele classifica sempre assim. Ele fala uma frase e ele classifica nem de perto, perto bastante, longe o suficiente. E aí eu vou ler aqui rapidamente algumas das frases que o Ravi Zacarias usou para debater com esse cientista. Ele falou assim, ó: alguém forneceu prova da inexistência de Deus? Nem de perto. Nunca ninguém chegou, olha, Deus não existe por causa disso. Então, para contestar o ateísmo. A cosmologia quântica explicou o surgimento do universo ou por que ele está aqui? Nem de perto. Existem teorias do Big Bang, o próprio nome fala teoria do Big Bang, existem várias teorias, mas nem nada concreto, nada definitivo. Nossas ciências explicaram por que o nosso universo parece estar ajustado para permitir a existência de vida? Nem de perto. A gente não tem nada comprovado. Por causa que o Big Bang explodiu desse jeito. Nem de perto. Os físicos e biólogos estão dispostos a acreditar em alguma coisa, desde que não seja um pensamento religioso, perto bastante. Ou seja, desde que não seja nada de religião, qualquer coisa que traga e possa derrubar a religião. Não, vamos, a gente aceita. Isso aqui é válido. O racionalismo e o pensamento moral nos forneceram uma compreensão do que é bom, o que é certo e o que é moral? Não o bastante. O secularismo no terrível século XX foi uma força para o bem? Não. O secularismo, pelo contrário, trouxe muitas coisas ruins para a gente. Existe uma ortodoxia estreita e opressora nas ciências, perto o suficiente. Ele acredita que a gente tem visto agora nessa pandemia, a ciência diz isso, a ciência diz isso. E você vai ver, não é a ciência. Tem cientistas que falam que sim e que não. Isso precisa ser debatido, isso precisa ser conversado, não é? A ciência disse e pronto. Algo nas ciências ou sua filosofia justifica a alegação de que a crença religiosa é irracional? Nem mesmo no campo das apostas. Ou seja, não tem como eles dizerem assim, isso é irracional, você está emocionado e pronto. Não tem provas disso. E para acabar, o ateísmo científico é um exercício frívolo de desprezo intelectual? Com certeza. Isso tudo aqui quem está falando é um agnóstico e é um estudioso, é um cientista matemático lá de Oxford. Não é um pastor, não é um líder religioso. Por que eu quero falar isso? A gente pode falar com certeza num outro debate, numa outra conversa sobre o tema do ateísmo, sobre os agnósticos, mas eu quero mostrar para você que a gente está partindo no princípio aqui do criacionismo e existe muito essa batalha, vamos dizer, e a gente acredita ser até algo espiritual, né? Então, feita essa introdução, eu queria conversar aqui com o pessoal. Propósito, qual o motivo de nós estarmos aqui? Nesse
tempo que a gente conversou aqui, a gente combinou de estarmos aqui, a gente pesquisou, estudou bastante. Queria começar aqui com a Carol. Carol, o que você conseguiu vislumbrar sobre essa questão do propósito? Por que nós estamos aqui? Bom, a partir da pesquisa que eu fiz, estudando um pouco sobre propósito, sobre o que diz na Bíblia, sobre o que Deus diz a respeito de propósito e sobre o que o mundo também diz a respeito de propósito, né? A gente consegue criar a nossa própria ideia a respeito e, para mim, é o fim de tudo. É o fim da tua existência. Não digo o fim, o the end, não. É o fim, é a meta, o né? objetivo, sabe? É o objetivo de tudo. E o nosso propósito aqui, estar aqui, é como se fosse um jogo de videogame, mais ou menos, com fases. E, no fim, você vai ganhar o prêmio por algo que você conquistou durante aquelas fases, e aquele é o teu objetivo final, aquele é o propósito final. Mais ou menos isso. Sim. Samir, o que você pode falar pra gente aí, pra gente começar essa conversa aí? Bom, eu formulei uma pergunta, já parou para pensar por que tem gente que serve o mesmo Deus, mas o final é diferente? E é por causa disso mesmo que a Carol acabou de comentar, o propósito. Cada um de nós tem um propósito diferente. Então, a gente vai descobrir seu propósito em Deus. E cada um de nós precisa entender que o propósito vai mudar o nosso futuro, entendeu? O que Deus fez lá atrás, na cruz do Calvário com Jesus, vai determinar meu propósito no futuro. A gente está falando aqui, a gente começou falando sobre criacionismo, essa situação do propósito, e eu queria ler só um versículo aqui que fala sobre isso, comprova isso. Gênesis 1:26 diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso aqui vai ser algo grande aqui no final pra gente, porque o nosso propósito parte de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Um dos motivos de nós estarmos aqui na Terra, nós fomos criados por Ele e para Ele. A gente vai ver vários versículos que vão falar sobre isso. Efésios 1, 10 e 12 diz assim: isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas se convergem em Cristo, celestes ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus, ele é supremo para fazer o que ele quiser, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, primeira coisa que a gente pode ter aqui, para que nós fomos criados, é para a glória de Deus. Simples assim. Nós, como cristãos, como pessoas que acreditam em Cristo, o motivo da nossa criação é servir a Deus, adorar a Deus. A gente vai dividir isso aqui em alguns pontos depois, mas fica muito claro, a gente conversou um pouquinho antes ali, Deus tem um propósito pra gente, para ser felizes, para desfrutar da vida, mas nós, com o nosso livre-arbítrio, acabamos escolhendo deixar de lado isso aí quando a gente pecou, quando a gente, por meio de Adão e Eva, comemos do fruto proibido. E aí, todo dia, a gente precisa vencer isso, vencer essa tentação de comer o fruto proibido. E aí a gente teve a misericórdia de Deus de vir e morrer por nós e provar esse amor. Só dele vir e provar esse amor, morrendo, sofrendo por nós, cara, já não tem motivo pra gente discutir por que não viver por ele e pra ele, né? Eu separei aqui 3 pontos importantes de por que nós fomos criados. Sendo criados para o louvor da sua glória, como é que eu posso comprovar isso, mostrando para ele que eu entendo isso? Primeira coisa que eu preciso fazer, reconhecer o senhorio de Deus. Segundo ponto, vivendo uma vida de santidade. Terceiro, compartilhando a sua palavra. Bora falar um pouquinho sobre isso aqui. Qual a importância e como a gente pode, vocês acham que a gente pode reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida, no dia a dia? Eu penso assim, a partir do momento que Jesus veio e nos salvou, ele iniciou um novo propósito, né? Porque já havia um anterior, mas que foi desfeito devido ao nosso erro, né? Vamos dizer que é nosso porque somos seres humanos. Sim. Quando Cristo veio, ele iniciou um novo propósito de salvação para todos nós, que nos trouxe um propósito também único para cada um de nós. Eu penso assim, que quando eu inicio um propósito com Deus, com certeza é porque eu tenho um entendimento de que aquela graça derramada sobre mim, ela foi tão absurda e tão maravilhosa que eu devo isso a Deus, sabe? Eu inicio um propósito, eu quero dizer, Senhor, eu te amo e por isso eu quero te entregar o melhor de mim.
Se é jejuando, se é adorando, se é meditando na palavra dele por horas ou por minutos, é um momento que eu dedico a Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E no dia a dia é isso, é a gente se comprometer a viver esse propósito diário de entregar o nosso máximo, mesmo que seja em minutos, porque nem todo mundo tem assim horas, né, vagas para dedicar a Deus. Mas o minuto que você tem, dedicar o máximo, o seu máximo, eu acredito que seja suficiente, sabe? Para dedicar ao Senhor tudo que Ele merece receber de nós. Como a Carol falou também aí, eu acredito assim, a gente precisa entender uma coisa, para eu agradar a Deus, eu preciso entender a palavra de Deus. Porque uma coisa é saber que a palavra de Deus existe e outra coisa é entender que a palavra de Deus existe. Quando eu entendo que a palavra de Deus existe, aí eu vou praticar. E então, o propósito de Deus, ele vem gerado dentro de mim. Eu praticando a palavra de Deus, eu servindo a Deus, eu vou demonstrar para o mundo que eu reconheço o senhorio dele. Mas essa é a diferença entre entender e saber. Quando eu entendo, eu pratico. Quando eu sei, eu sei a palavra existe, mas eu só faço ler e fica ali. Uhum. Sim. Sobre isso que a Carol falou também, tem um versículo que fala aqui, Romanos 11:36, diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas para si próprio. Ele sustenta todas as coisas conforme Colossenses. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano e total, tem o total direito de receber toda a honra e a glória. Tem muita gente que fala assim, ele criou a gente porque ele queria ser adorado simplesmente. Não. Ele nos criou porque Ele nos ama. Se você pega o começo da criação, Ele ia todo dia conversar com o homem. Ele olhou para o homem e viu, cara, não é bom que o homem esteja só, foi e criou a mulher. Ele sempre foi preocupado com o homem. Infelizmente, nós, a humanidade, é que muitas vezes esquecemos de Deus. A gente fala assim, Adão e Eva comeram o fruto proibido, se não fosse por eles. Mas todo dia, a gente mesmo acaba consumindo o fruto proibido. Todo dia não, mas assim, quando nós falhamos, a gente tem lá o que é bom, o que é mal. A gente acaba às vezes escolhendo o que é mal, por isso que a gente peca, por isso que a gente erra, por isso que a gente falha. E até mesmo porque às vezes o mal vem disfarçado. Sim. E nem sempre a gente sabe discernir se aquilo é bom ou é mal. Muitas vezes, por estarmos distantes desse propósito, a gente não consegue enxergar a finalidade daquela opção, porque são opções que surgem para nós, né? O diabo ele nunca vai vir como um monstrão. Olha aqui, eu quero te derrubar. Não, ele vai vir igual o Lúcifer da série. Isso, e a serpente até bonitinha, engraçadinha lá, parece a do Mario, viu lá? Aquela lagartixa de Gênesis. De Gênesis, pois é. E por isso que a gente tem que estar ligado em Deus, porque a gente vai discernir se é bem ou é mal. Aí vem o lance que a gente está conversando de intimidade, de ter o dia a dia com Deus. O Samir tinha conversado dessa pergunta dele aí, porque alguns não chegam no mesmo propósito do outro, porque às vezes a pessoa olha para o outro e faz o que o outro está fazendo, né? Fica imitando, copiando. Imitando, assim, não que nós não vamos, a Bíblia fala para nós sermos imitadores de Cristo. E Paulo fala, sede meus imitadores como sede de Cristo. Então pessoas vão imitar a gente, mas não focando em nós, seres humanos. Em quem nós estamos imitando, que é Jesus, né? Não é mas isso? Com a intenção de seguir o mesmo propósito. Isso. Eu separei aqui uma frase que eu achei muito interessante, que era de William Shakespeare, mas que ficou, assim, ornou muito bem com um versículo de Salmos. Eu achei muito interessante, porque fala muito sobre essa questão da rotina mesmo, do dia a dia, de como buscar, né? Ele disse assim, todas as graças da mente e do coração se escapam, fogem, se perdem, quando o propósito não é firme. E aí vem Salmos e diz o seguinte, Salmo 119, 27 diz assim, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos e então meditarei nas tuas maravilhas. Os dois quiseram dizer que quando eu estou vinculado ao meu propósito, tudo tem graça, tudo tem valor, tudo tem ânimo, sabe? Em tudo que eu for fazer, eu terei um ânimo, eu vou ter algo vai me alavancar para conquistar aquilo, porque eu estou vinculada com o meu propósito. Mas quando eu saio desse propósito, tudo perde a graça, tudo se escapa de mim. Eu não tenho mais aquele objetivo como meu principal foco. E aí eu perco tudo. Eu não consigo conquistar mais nada. Então eu tenho que estar vinculado ao meu propósito todos os dias. É tipo assim, eu amanhecer e pensar, qual é o meu propósito de hoje? Mas qual é o propósito de todos os dias? Em todos os dias pensar nesses dois propósitos imediatos e imediatos, né? Os curtos e os longos, como a gente fala, de longo prazo e de curto prazo. Sempre estar vinculado com o nosso propósito para que se tenha objetivo para aquele dia.
Porque tem dias que se perdem porque a gente está fora daquilo que a gente deveria buscar, né? Por estar desanimado, por estar preguiçoso, por só estar existindo naquele dia, né? Tem gente que só existe, né? Eu, de vez em quando eu fico só existindo. A gente sabe como é que é isso. Mas, de fato, é porque nós precisamos estar vinculados com aquilo que se crê, né? Ou seja, a gente precisa estar com foco no propósito e fazendo algo para que aquele propósito se cumpra. Sim. Por exemplo, a gente sempre fala de, ainda mais na pandemia aqui, de emagrecer e engordar. Meu propósito é emagrecer. Para ajudar meu propósito, eu posso fazer exercício e caminhar, ou eu posso sair e comer. Você entende? Se eu ficar só saindo para comer, que é o que eu tenho feito, pedindo todo dia, só pedindo comida, eu vou atingir meu propósito? Não. Então, a mesma coisa na casa de Deus, para eu atingir o meu propósito, existe uma série de coisas. Ler a palavra, estudar as minhas amizades, mesmo que dentro da igreja, a gente sabe que no nosso meio também existem pessoas que não estão com o mesmo propósito. Apesar de que o propósito de Deus seja o mesmo para todos que aceitam a Jesus, nem todos estão focados nesse propósito, estão focados em outros propósitos. E por isso, até respondendo a tua pergunta, por isso que não chegam onde os outros chegam, não chegam no mesmo fim. A gente quer o quê? A salvação. Mas infelizmente tem muita gente que está pegando outros caminhos. Fico até às vezes chateado porque a gente fala e tal, mas a gente como irmão, a gente tem a obrigação de ajudar, de estar lá chamando, de estar alertando, vamos dizer assim, porque a Bíblia até fala, se a gente não alerta, o sangue dele será cobrado da gente. Então, por mais que a gente às vezes seja taxado de chato, de mal, a gente não tá ali porque quer ficar pegando no pé da pessoa. Olha, fulano, tu tá caminho errado, fulano, não vai dar certo. Não é, porque a gente quer o bem. A gente quer junto aqui, que esteja louvando a Deus, a gente quer quando subir pro céu, não sei se a gente vai poder, mas não quer olhar para baixo e ver a pessoa lá. A gente quer ver todo mundo lá, todo mundo feliz, reunido. E esse é o propósito do coração de todos nós, com certeza. Então, eu acho importante isso. O primeiro ponto do nosso propósito de criação, a gente precisa reconhecer o senhorio de Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. O outro ponto importante é viver uma vida de santidade. O que faço com o meu corpo, o que penso, o que digo. Tudo tem que ser para a glória dele. Ele criou a gente para a glória. Lá em Isaías 43:6 diz assim, ó: direi ao norte, entregue-os, e direi ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Ou seja, de todo lugar. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ele fez a gente com carinho, ele fez a gente com cuidado para a glória dele. Então, tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele, a nossa vida. Meu trabalho, como eu vou trabalhar, eu tenho que pensar, cara, meu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Como eu vou estudar, o meu estudo tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso tirar Deus, eu vou tirar Deus desse momentinho aqui no meu cursinho, na minha faculdade, não. Tem que ser. Como eu vou sair para comer uma pizza, beber um suco, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. A gente fala assim, mas eu vou ter que ficar pensando toda hora. Não, isso vai ser inerente a você, isso vai ser natural de você, a partir do momento que você entende, cara, eu preciso viver para Deus, vai ser normal. É difícil, eu esqueço. Não vai. Se a gente vive para Deus e a gente treina todo dia, isso é algo que tem que ser um hábito, isso vai ser normal para a gente está vivendo para Deus. Na faculdade tu não vai precisar usar uma máscara, vai ser natural de você, do nada alguém falar, você vai falar um versículo, eu tenho que ficar decorando. Não, você está estudando dia a dia, isso vai sair de você, vai ser natural de você, né? Conforme o que está falando aí, Júnior, a gente levar a nossa vida cristã para o trabalho, para a escola, faculdade, quando a gente vive propósito, a gente alcança as pessoas. Sim. Entendeu? A gente está dentro do propósito, a gente conhece o propósito que a gente está aqui na Terra, a gente vai alcançar as pessoas. Por quê? Porque quando eu tenho meu propósito firme, eu tenho um objetivo, um alvo, eu não vou me desviar por mais que venha influência má. Sim, e aí entra o lance de eu ter a minha vida com Deus, a minha vida não ser dependente de amizade, de pessoas, de pastores. Se o pastor cair, eu caio. Não, cara, o pastor é uma bênção na sua vida, o seu líder é uma bênção. Mas se ele cair, que Deus o livre, você está focado em Jesus. A gente vê muitas pessoas, às vezes, se desviando das igrejas, focado em homens, focado em pessoas. Infelizmente, muitos desses líderes gostam dessa dependência, às vezes, que é errada. Então, quando a gente foca em Jesus, a gente não se decepciona com a igreja e se desvia. Há igrejas que têm ensinamentos errados, porque os líderes são errados. A gente sempre tem que olhar o seguinte, como é que eu sei disso? Palavra de Deus.
A Bíblia é que vai dizer, cara, essa igreja está pautada na palavra de Deus, ela faz o que é certo, se está pautada na palavra, sim. Se não está, se está em achismos. Ah, posso fazer isso? Cara, eu acho que pode, mas é a Bíblia. Não, Deus, ele aceita do jeito que é. Deus aceita, mas a pessoa fala muito isso, né? Deus é amor. Quando Deus chegou lá com a mulher samaritana no poço, ele julgou ela. Ele falou, olha, tu tiveste 3, 4 maridos e o que tu tem não é teu. Vai, não peques mais. Ele não fala assim, olha, eu te aceito do jeito que tu é, fica aí com esse cara, uma hora a mulher dele morre e tu fica bem. Não, ele não fala isso, ele fala, ó, vai, não peques mais, deixa essa vida. Eu tenho uma água que vai te saciar pro resto da vida, a água da vida. Então, Deus, ele julga, ele mostra, ele aceita todo mundo, mas ó, tu não vai poder ser mais assim. Ele muda as pessoas depois do encontro. Todos nós, por mais nascer ou não no lar cristão, quando a gente teve um encontro com Deus, a gente mudou. A gente não foi o mesmo, né? Quando ele fala desse saciar, ele quis dizer que ela iria ainda ter aqueles mesmos desejos e anseios carnais que ela tinha antes. Porém, o propósito que ele iria dar novo para a vida dela iria ser maior, iria saciar muito mais do que aquelas vontades anteriores. E isso iria dar ânimo para ela continuar. Que foi o que aconteceu com ela, né? Aquela mulher ganhou quase toda uma cidade, enquanto os discípulos que voltaram não tinham falado para ninguém de Cristo. E isso deixa muito explícito o quanto o propósito de Deus, quando ele gera um propósito no nosso coração, ele nos faz acelerar muito do que vivermos sem um propósito. A gente chega lá na frente, assim, sem imaginar o que nós tínhamos capacidade de fazer antes, porque ele nos deu uma capacidade muito maior de alcançar, de ir além, sabe? Deus, ele cria essas coisas extraordinárias quando ele entra no nosso coração com os propósitos. E neste tempo, a gente tem que... a gente percebe, né, que está tendo uma oferta do mundo. Sim. Oferecendo a melhor proposta. Demais. E aí o jovem, falar sobre um pouquinho sobre o jovem, ele acaba confundindo propósito com melhor proposta, entendeu? Então, aí a gente, quando não tem claro qual é o seu propósito, tipo assim, eu não sei qual é o meu propósito, aí esse é o motivo para eu me afligir, para eu ficar desanimado, para eu desistir. E muitas vezes isso me leva a me afastar de Deus e ser influenciado por aquela proposta lá. Eu vejo às vezes algumas pessoas achando assim, tá muito tarde para mim, eu já perdi minha vida. A própria Bíblia fala, né, pra gente aproveitar os nossos dias, servir a Deus na juventude, para quando vier os dias maus, os dias, eu não venho dizer, eu não tenho nesses dias prazer algum, quando eu for velho, né? Então eu tenho que dizer, cara, eu tenho prazer hoje porque eu servi a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê exemplos na Bíblia mostrando que não há tempo tardio pra gente voltar a fazer a obra de Deus. Apóstolo Paulo, boa parte do evangelho que está com a gente hoje, que chegou até nós, foi por causa de um homem que na sua já idade adulta teve um encontro com Jesus e ele mudou total o seu propósito e a salvação chegou até nós por meio de Deus usando esse homem. Por quê? O propósito dele era caçar cristãos e acabar com a história, né? Exterminar. E acabar com a história do cristianismo. Era isso que ele queria. Não, tem que esquecer esse Jesus, vamos lá, viver pelas leis e agradando os fariseus e os senhores aí. E aí acaba que o quê? Deus encontra ele fala, a partir de hoje, Saulo, tu vai ser chamado Paulo e tu vai viver uma vida totalmente radical, mudar radical o que você vivia. E aí a gente vê um cara que tinha, pela posição dele, uma vida boa, começar a dormir no relento, ser perseguido, chegar em cidades e ser apedrejado, ser preso, ser chicoteado várias vezes. Até uma dica aqui, para quem ainda não assistiu, o filme é Paulo, o Apóstolo de Cristo. Cara, esse filme é incrível. É impossível tu não chorar vendo ele, porque mostra o exemplo de vida de um cara que é totalmente dedicado a Deus e como vale a pena. E aí muita gente fala assim, peraí, eu tô servindo a Jesus, agora vai ser tudo bem. Pega a história de Paulo e estuda um pouquinho, que você precisa estudar. Porque Paulo era um dos caras que mais falavam de Deus e ele ensinava sobre o amor. Ele apanhando, ele sendo torturado, ele ensinava, temos que amar. E aí a gente pega a nossa vida hoje, qualquer probleminha que tem, a gente, Deus não está aí com a gente, não consegui aquele emprego, não consegui aquela meta, cadê Deus? Poxa, eu estou indo todo culto. E aí vem Paulo e fala, cara, não é sobre ir para o culto, sobre ir para a igreja, é sobre você ter um relacionamento com ele e você entender que vai ter dificuldades. Porque eu pensei já assim, cara, Paulo estava pregando o evangelho. Deus não podia, do nada, ficar só mandando comida para ele, sem ele ter que ir atrás, sem ele ter que trabalhar fazendo tenda, só para ele se focar naquilo? Podia.
Mas eu acho também que ao mesmo tempo ia ser tão fácil que Paulo não ia entender o esforço que é demandado dele, que ele precisaria fazer para assim, cara, eu tô em dívida com esse homem. Ele me salvou, ele me encontrou no caminho de Damasco, o cara me salvou. Eu estou em dívida com ele. Então, agora eu vivo para agradá-lo, né? Não é ele me agradar. Isso já acabou, ele já fez o melhor dele por nós. E ele é provado diariamente, quando ele precisa procurar uma tenda, algum lugar para dormir, quando ele precisa pegar comida. Lá no filme fala, mas a Bíblia também comenta, de às vezes dormir ao relento, quando a pessoa tem um pão duro para comer lá. Ah, mas Deus não está com ele, o cara está pregando o evangelho. Meu amigo, são as dificuldades da vida. Deus falou com Noé, a Bíblia fala só uma vez que ele falou com Noé e pronto, Noé teve que passar lá tantos anos lá construindo a arca. Então a gente às vezes quer Deus como uma babá que está toda lá com a gente, meu filhinho está aqui, meu filhinho. Ele nos ama, mas ele quer também que a gente esteja consumindo alimento sólido, que a gente possa andar com as nossas próprias pernas. E aí que muita gente sai do propósito, porque quer ficar no leitinho materno, quer viver lá no alimento líquido e não evolui, não cresce, e aí fica chateado, fica, né? Isso acaba acontecendo com muitas pessoas, né? Acaba se desviando do caminho, né? Porque esse tipo de pessoa, eles ainda não entenderam qual é o propósito dele, né, também. No caso do Paulo, que tu falou do Paulo, é importante porque ele no início sabemos que era um mestre da lei. Ele foi criado na lei, né, segundo a Bíblia, e ele conhecia, entre aspas, Deus. Só que do jeito que a lei ensinava Deus. Sim, que acontece com muitos de nós hoje na igreja. Então, quando a gente vem para a verdade... E tem um encontro, foi quando ele teve um encontro com Deus, que falta a gente, muitos de nós temos um encontro, né? E a verdade, ela revela. E quem é a verdade? Jesus. Então, como eu falei no início, Jesus, o que Deus fez lá na cruz do Calvário, ele vai... tem uma influência no futuro, porque Jesus revela o propósito de Deus na minha vida, entendeu? Você pode falar. Também, assim, eu posso comparar isso com a minha vida hoje de concurseira. Tu entende que tu também tá tentando concurso, né? Eu vou tentar concurso pra polícia, e com isso tem muitos desafios. Tipo assim, tudo é desafio, nada é um mar de rosas para esse início, essa fase agora que eu tô vivendo. Quando a gente pega um edital, a gente vê aquele salário enorme, a gente já se vê lá, ganhando aquela bolada. A gente não viajando, pensa, a gente não pensa nas dificuldades, a gente não pensa que pode morrer. Chegou lá na rua, vai morrer. Pronto, morreu, acabou. A gente não pensa em nada disso, só pensa no êxito, que é o principal, né? Que você está bem plenamente financeiramente, sua vida tá uma base financeira legal. Mas aí você pega um edital, você vê aquelas matérias monstras ali, você sabe que tem uma pontuação para conseguir, você sabe que tem que ainda ter um treino do TAF, passar uma prova física. Eu tô na barra, eu consigo fazer 2 barras só. Então tem muita coisa para conseguir. E aí você vai e tenta e se esforça, e estuda e treina, estuda e treina, estuda e treina. Tem uma hora que você está tão desgastado emocionalmente, fisicamente, que você pensa assim, cara, será que vale realmente a pena eu continuar aqui? É o que muitas pessoas não fazem, refletir e parar em um momento da vida e refletir. Será que está valendo a pena eu prosseguir nisso aqui? Será que minha vida está fazendo sentido? Será que o final, eu quero mesmo aquele final para mim? E na vida com Deus ela é assim. Quando a gente começa a ficar triste, desanimado, porque a gente tem esses momentos e todo mundo que já conheceu a Cristo, que tem uma vida com Ele, sabe que vai chegar. Mas quando a gente se vê no fim, naquele fim almejado, a gente, surpreendentemente, nós somos carregados de uma nova esperança que nos eleva, sabe, a um ponto tão alto que nós não tínhamos chegado antes, que a gente luta de novo, a gente refaz tudo de novo se fosse preciso, a gente reinicia tudo de novo, a gente batalha e pensa em novas coisas e quer alcançar. É assim mesmo com os objetivos da Terra, né? A gente quer algo, se vê naquele fim, a gente parte para conquistar. A mesma coisa com Cristo. E não vai ser fácil nunca. Nada na vida é fácil, né? Não é para ser fácil. Se a gente pega a história de Jó, a gente vê que às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo, né? A Bíblia fala que Jó era tão top que Deus foi se gabar para Satanás. Ei, Satanás, tu viu meu servo Jó lá na terra? Tipo, esse cara é correto. E aí Satanás começa a jogar várias coisas e a gente vê depois no fim da história que Jó fala assim, agora eu pensava que eu te conhecia, e olha que Jó fazia tudo certinho. Os filhos faziam alguma coisa errada, ele ia lá, fazia sacrifício por todos os filhos e tal. Era um homem próspero, mas ele falou assim, agora os meus olhos te veem. Então eu acho que isso é um alerta pra gente, cara. Todo dia a gente precisa sondar. Cara, o caminho que eu tô
fazendo, tá certo. Aí pega a Bíblia, os princípios, eu estou amando o meu próximo, eu estou respeitando meus pais, eu estou honrando a Deus. As pessoas olham para mim, elas veem Deus. As pessoas veem as minhas fotos nas minhas redes sociais, elas veem Deus. Ela vê um cara lambento, um cara mundano, uma menina mundana. O que as pessoas veem em mim quando elas olham para mim? Eu gero respeito ou eu gero indignação, eu gero chacota? Eu acho que muito do que a gente saber que é a imagem do Senhor, esse é o ponto, é viver em santidade, o meu dia a dia agrada a Deus? E não assim querer ser uma pessoa política assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Cara, a palavra de Deus fala que Deus é justiça também. Então, ele tem parâmetros. A justiça é assim, existem parâmetros. Será que a gente está seguindo os parâmetros? Não sei qual é. Cara, senta um pouquinho, lê a palavra, estuda. Você vai entender quais são os parâmetros de Deus. E fazendo esses parâmetros, você vai conseguir ter uma vida correta. Como a Carol falou, quando tu está no propósito, cara, você fica feliz. Tudo vai colaborando para as outras coisas darem certo. Você não fica magoado. É lógico que existe o dia mal, mas a gente chora uma noite e a alegria vem pela manhã. Não é assim, chora uma noite, chora outra noite, chora outra noite e fica chorando um ano, não. A gente falou no culto passado sobre a questão da ansiedade. A ansiedade influencia muito nisso. Muitas pessoas para baixo, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas fora do seu propósito total. E eu acho que essa pandemia veio para testar também quem é forte, né? Quem está concentrado nesse foco que é Jesus, o dia a dia com Jesus, né? Porque hoje em dia nós vemos pessoas que ainda não descobriram seu propósito, né? Porque eles estão olhando para o propósito do outro também, entendeu? Então, a gente tem que parar um pouquinho para olhar para nós mesmos e entender que o propósito, lá do início, ele foi colocado dentro de nós, lá do início. Sim. Deus já colocou o propósito que ele tinha comigo, ele colocou lá do início. Então, muitas vezes, como a Carol falou, a gente se alegra quando anda no propósito, mas tem gente que anda triste, afligido, desanimado. Por quê? Porque ele queira ser o que o outro faz, entendeu? E não parou um pouquinho para pensar qual o propósito que Deus tem para ele, sabendo que o propósito está dentro de mim. Eu acho que muitas das coisas que atrapalham a gente ter essa parada para pensar nisso é o fato do mundo que está entrando nas nossas vidas, o mundo que está entrando na igreja. Cada dia mais eu vejo que nós somos 7 bilhões de habitantes hoje. Eu não acredito que 6, 5 bilhões, do jeito que está hoje, vai para o céu. Eu não estou falando assim, tu sabe que vai para o céu? Cara, a Bíblia diz quem vai para o céu. Então, baseado na palavra de Deus e no meu meio, e olha que eu estou no meio da igreja, eu conheço várias pessoas. As atitudes, a Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então você conhece uma pessoa pelas atitudes da pessoa. Então a atitude da pessoa a gente se baseia pela palavra de Deus. Então a gente está vendo que tem muita gente, infelizmente, a gente não fica, que bom que isso está acontecendo. Cara, que triste que isso está acontecendo. Quisera eu que os 7 bilhões de habitantes da Terra fossem para o céu, mas é uma escolha. Deus dá ali um presente para nós, que é a salvação, e a gente vai decidir se quer ou não. E a partir do momento que você diz que quer, você tem uma série de tarefas, uma série de decisões que você tem que tomar voltadas para essa sua principal decisão, que é viver para Deus. É o momento que eu vou abrir mão de uma corrupção, que eu vou abrir mão de um trabalho fácil, é abrir mão de um prazer carnal, é abrir mão de uma amizade, de um relacionamento que me afasta de Deus. Essa vida toda é o que vai culminar na salvação. Aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que perseverar até 50% da sua vida. Você morreu com 100 anos, até 50 anos você me serviu, está salvo. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que é aquele que ia até o fim. E para ir até o fim, cara, é treinamento, é dia após dia. Eu tenho que estar firme no Senhor, buscando os caminhos do Senhor. Eu quero morrer, quero viver até os 90 anos, então eu tenho que cuidar do meu corpo, treinar, tudo mais. Se eu começo a correr durante 2 anos e eu paro, a gente está cansado de ver pessoas que emagreceram e depois engordaram do nada porque pararam de fazer aquilo. Se eu daqui a 2 anos parar de ler a Bíblia, de orar,
eu vou ser um desviado, vou ter uma pessoa que não seguiu o propósito. Fraco, né? E aí vai o quê? É o lance das escamas dos olhos. Vai entrar em escamas dos meus olhos que eu não vou nem perceber, eu não vou sentir falta disso. Eu vou viver sofrendo, mas eu não vou ter mais aquela sabedoria de entender. Cara, falta o prazer de estar na presença do Senhor, né? Eu sempre utilizo uma frase que a gente precisa passar pelo deserto, porque o deserto é a escola de Deus. Sim. Que a Carol falou quando ela estava falando ali, que muita gente se empolga, tipo assim, eu vou fazer tal faculdade, mas ele não estuda a trajetória da faculdade, a trajetória que ele vai passar. Então muitas vezes a vida cristã é isso. Eu vou ser crente, eu vou ser pastor, vou ser profeta, mas eu quero ser igual o pastor tal. Mas tem que ver a trajetória, o deserto. Quando eu falo de deserto, não estou falando coisa ruim, estou falando da escola, que o cara teve que passar para chegar até lá. Mas a gente falando aqui também sobre o propósito, né? Até parece que tudo é amargura, não é, gente, né? Nem tudo é luta, nem tudo é sofrimento, não. Aqui mesmo na Terra a gente consegue alcançar alvos extraordinários que a gente nunca alcançaria se nós não estivéssemos firmados num propósito. Um exemplo, por exemplo, que eu vou dar para vocês. Um exemplo muito simples, assim, muito simples mesmo. Quando as pessoas começam a falar de ansiedade, de depressão, significa que algo foi cortado da vida delas. Algo foi tirado. E realmente foi tirado. Quando a gente vive um propósito, a gente tem um foco, um objetivo, a gente tem algo que nos faz acordar pela manhã e dizer, não, eu estou vivo hoje, isso é uma bênção. E por isso eu vou lutar para alcançar tal objetivo. Quando a pessoa não tem objetivo, não tem um propósito, ela acorda pela manhã e se vê num vácuo, sabe? Foi igual o vácuo do início da pandemia, que a gente viveu janeiro até, sei lá, julho, e nem sentiu praticamente, assim, parece que a gente não viveu aquilo. Foi horrível passar por isso, porque aquele vácuo tirou parte da nossa existência, né? Vamos dizer assim. Mas quem não tem esse propósito, quem não tem um objetivo na vida, vive o zero. E quem não tem nada, não perde mais nada. E a vida não tem mais preço para essa pessoa. É por isso que as pessoas não valorizam mais a vida. Não valorizam a graça de todos os dias que a gente recebe pela manhã, sabe, de Deus. Quando perde esse valor, a pessoa não tem mais por que lutar. Não tem mais o que suar, não tem mais o que penar ali, não tem. E o ser humano, ele foi feito para correr atrás, para buscar, para batalhar, para lutar. Pode ver, uma pessoa que nasceu num lar rico, ela é extremamente rica, tem tudo que ela precisa. Ela nunca vai dar o mesmo valor que um pobre que começou lá na lama e conseguiu conquistar algo muito grande. Ela não vai conseguir esses mesmos valores, os mesmos princípios. É muito diferente. Então, quando a gente entende que para alcançar coisas extraordinárias, a gente precisa lutar, se torna tudo muito diferente. O trabalho tem graça. A luta tem graça, o suor tem graça. Sabe assim, quando a gente inicia um grupo social, a gente começa a juntar ali as forças, o dinheiro para comprar as cestas básicas e tudo mais. Depois que a gente entrega, todo aquele trabalho acaba, você senta no sofá com aquelas pessoas e você diz, cara, que alívio, mas que bom, né? Que bom que a gente conseguiu. Olha que incrível que a gente fez. As coisas vão fluindo e no fim de tudo tem lógica. E tudo foi tão bom, tão belo, né? Aquela luta terrível que a gente passou foi tão bonita, né? É incrível como é interessante esse caminhar. Até porque Deus, ele é tão bom que já ele pensou nisso. Ele criou a vida para que a gente vivesse em abundância. Sim. E que a gente já conversou aqui, a gente pegou outro rumo, aí não entendeu o propósito, aí que vem as aflições, a depressão. Mas a intenção de Deus sempre foi abençoar seu povo, entendeu? Que a vida seja uma vida abundante, que esse propósito possa gerar em mim uma resposta positiva, entendeu? Eu possa mostrar para o mundo que, estando em Deus, no propósito de Deus, as coisas vão fluir para o bem. Sim. Vocês falaram aí sobre deserto, sobre ver a luta, né? Que passou, e assim, a gente só tem vitória se tiver luta. Como é que eu vou vencer isso? Não, tem que ter a luta. Porque esse é um momento difícil. Porque esse é uma luta para te ter uma vitória. E aí eu tava estudando um dia desses a história do Elon Musk, não sei quem conhece, é o cara... Eu acho que hoje ele é o segundo mais rico do mundo. Mês passado ele era o primeiro, mas isso é muito volátil, né? Sobe ação, desce ação. Cara, como você falou, quem olha para ele hoje não vê o quanto o cara sofreu quando o cara passou. O cara faliu várias vezes, o cara passou por várias situações que ele precisou perder dinheiro, que ele precisou perder pessoas, mas ele não desistiu. Hoje o cara tá lá entre os 3 mais ricos do mundo.
Então, na nossa vida, para a gente estar, quando olhar a gente salvo no céu, cara, o que esse cara passou para conseguir a salvação? Que é o nosso propósito maior, nosso propósito final. Nosso propósito é dar glória para Deus como cristão. E dentro desse propósito vem várias coisas, e uma delas é andar nos caminhos do Senhor. A gente falou que reconhecer o senhorio do Senhor, viver uma vida de santidade. E tem um que é muito importante que a gente às vezes ignora. Porque é tão difícil às vezes se manter firme que a gente acaba esquecendo de compartilhar sua palavra. Porque cremos em Cristo. Paulo tem um texto em 2 Coríntios que ele fala assim, 4,13. Também nós cremos, por isso também falamos. O que será que ele está querendo dizer com isso? Ele está afirmando que porque ele creu, então ele falava do amor de Deus às pessoas. Entende assim, eu tenho um tesouro muito grande e eu posso ser egoísta e guardar esse tesouro para mim, mas eu estou vendo que vocês dois estão precisando de alguma coisa desse tesouro também. Então eu, como uma boa pessoa, eu vou dividir com vocês. Está aqui, pessoal, um pouquinho. Cristo é esse tesouro. Eu conheci a salvação e eu não posso ficar calado só para mim. Então, no momento que eu posto um versículo, e não só postar um versículo é muito importante, mas eu viver esse versículo, eu sou parte desse propósito de estar falando da pessoa, porque muita gente se ilude em postar um versículo, mas vive uma vida desregrada, a pessoa olha para lá e isso afasta, é um efeito rebote, é o contrário. A pessoa olha assim, ele posta versículo e vive assim, para que eu vou para a igreja então? Porque tem que ter a prática, né? Tem que ter a prática, as pessoas se iludem e ficam benzinho, postei esse versículo, tá tudo bem. Não, é uma luta postar, que tem gente que nem posta, mas tem que postar e tem que viver. Eu estou falando de postar porque as redes sociais é a vida hoje, mas o falar também. Eu falo para uma pessoa, mas a pessoa precisa ver essa vida em mim. Porque se eu falo para ela, eu não vivo isso, eu perco toda a moral, toda a parte espiritual cai por terra, porque eu nunca vou chegar naquela pessoa e levar ela para Jesus. Pelo contrário, eu posso ser pedra de tropeço para ele, porque ele nunca vai querer chegar a Jesus, porque eu sou um mau exemplo para ele. Eu sou um exemplo de cristão. É por isso que a gente não pode ser falso. O crente ele não pode ser falso. Tipo assim, tem gente que coloca lá uma foto bem bonita de rosto, mulheres. É mais mulheres que eu vejo assim no Instagram. Com certeza, posta é aquela verdade. foto bonita, né? E posta aquele versículo de efeito lá, pá. Aí eu olho pra foto, Varão olho de pro Deus. versículo e não vejo lógica. O que eu fico pensando? Posta lá porque não tinha outra coisa pra postar. Tudo tem que ter uma lógica. Tudo tem que ter um fim, né? Tem que ser o que você vive. Isso. Assim, se eu não vivo esse versículo, eu não vou postar ele. Eu vou passar vergonha. Não é verdade? E ainda vai ser uma pedra de tropeço pro reino de Deus. Porque o cara vai olhar e falar assim, e aí? Eu tenho um pequeno testemunho sobre isso. E quando eu me converti a Cristo, que eu voltei do encontro, fui para o encontro com Deus, quando eu voltei, antes de eu ir para o encontro, eu era um cara que ia muito para festa, discoteca, essas coisas. Percebi né? isso. Aí, quando eu voltei, tipo assim, foi tipo um confronto muito grande. Porque chegou o momento de me encontrar com aqueles amigos que eu ia pra festa, essas coisas, Sim. né? Aí o cara tem que ver se eu mudei, tipo, se eu tô praticando o que eu aprendi lá no encontro. E aí que vem o propósito. Por quê? Quando eu fui me encontrar lá com aquela pessoa lá, com que eu saí, essas coisas, ela nunca tinha ouvido falar de Deus. Aí ela só com minha atitude, que eu tava diferente, falando diferente, de modo diferente, pensando diferente, ela tomou a decisão de ir para a igreja. Ela disse assim, cara, o que aconteceu contigo? Lavaram teu cérebro. Só pelo teu testemunho. Entendeu? O que tu acabou de falar, né? O cara tem que praticar aquilo e isso vai trazer a pessoa para Deus. Porque tem um versículo lá em Judas, acho que em Judas, não lembro muito bem agora a cita bíblica, mas diz assim, que o evangelho, ele é pregado com testemunho. Não adianta o cara falar e não ter testemunho. Tipo assim, ser exemplo, não ter exemplo daquilo que eu estou falando. E pegando aqui esses 3 pontos, né? Meu propósito é para glorificar Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Como eu faço isso? Reconhecendo o senhorio do Senhor, vivendo uma vida de santidade e compartilhando sua palavra. E muita gente peca nesse terceiro, porque fala, não sei pregar, não sei falar. Mas o que tu acabou de falar é um exemplo para quem não sabe pregar, tu sabe viver.
Só o fato de você viver já é um evangelismo. Uma pessoa chegou até Jesus por causa do teu exemplo de vida. Você nem precisa ser, a palavra em versículo João 4,5 diz assim, não sei o que. Não precisa. É muito bom quando você estuda e tudo mais. Mas isso aí é um processo na vida do cristão. Você vai aprendendo, você vai crescendo. E até Deus fala, alguns têm dom disso, outros têm dons daquilo. Talvez o seu dom não seja pregar, mas o seu dom vai ser viver o cristianismo verdadeiro, né? E vai acabar levando pessoas a Jesus, né? E quando a gente fala assim de propósito também, de vida cristã, de caráter, né? Esse caráter que deve ser constituído em nós, a gente fala de disciplina, não tem pra onde correr. Se a gente não tem a disciplina naquilo, sabe, não vai fluir. E o propósito ele é construído no dia a dia com Deus. Eu tenho uma história, rapidinho pra contar, que fala sobre um senhor, que ele todo dia ele ia à igreja, no horário de meio-dia, e ele ia bem rápido, assim, ele não entrava e ficava lá 1 hora, não, ele acho que em menos de 20 minutos ele saía e pronto, ia embora. Mas todos os dias, ao meio-dia, ele ia. Eu vou chamar ele de João. Seu João ia todo meio-dia pra lá e pronto. E aí, essa pessoa chegou com ele e perguntou, mas seu João, o que o senhor faz na igreja? Porque todo meio-dia o senhor vai lá, mas o senhor nem fica lá praticamente. Ele, não, eu entro aí, eu falo, hoje Jesus vem me visitar e saio. Falo com ele rapidinho, do meu jeito, do meu modo, mas eu venho visitar Jesus. Assim, né? Naquele jeitinho dele. Às vezes a gente pode até pensar assim, meio leigo, mas é o jeito dele de fazer, de ser. E aí, certo dia, ele sofreu um acidente, precisou ir para o hospital. E assim, tinham casos muito terríveis já de doenças, de pessoas que estavam próximas, já perto da morte, né? Doenças contagiosas e tudo mais, todo mundo bem triste, aquele clima de hospital terrível, né? Que todo mundo conhece. E aí ele sempre feliz, muito alegre, muito animado, animava os outros e falava para os outros de Cristo e tudo mais. E aí uma enfermeira chegou com ele e falou, mas seu João, qual é o seu segredo? Nos conte, o que lhe faz tão feliz? Ele sabe o que é? É que eu tenho, o meu segredo é minha visita, do meio-dia. Ela pergunta, mas como assim visita do meio-dia? Mas ninguém vai lhe visitar, seu João. Bem, sim. Jesus todo meio-dia vem me visitar aqui, porque eu ia visitar ele na igreja e hoje ele vem me visitar no hospital. E por isso sou tão feliz. Porque ele tinha uma constância com Jesus. Relacionamento, e essa constância continuou, mesmo quando ele não pôde ir àquele local específico, né, de intimidade com Deus. Mas aquele local foi até ele, aquele ambiente foi até ele, e Jesus chegou até ele, independente das circunstâncias. Porque havia ali uma intimidade, uma afinidade, ali uma constância, né? Legal. Eu acho que assim, pra gente finalizar, eu acho que é perfeito esse exemplo da Carol. Nosso propósito, a gente entende que é glorificar Deus. E não tem como glorificar Ele sem um relacionamento. O relacionamento com Deus é o que vai fechar tudo pra gente chegar naquela meta, naquele objetivo lá. Porque com o relacionamento com Deus, eu vou ter uma dificuldade e Ele tá comigo lá. Eu vou ter um momento assim de deserto, Ele vai estar comigo lá. Eu vou ter talvez não vou dizer falta de fé porque ele não vai estar comigo, mas eu vou ter um momento mal, ele vai estar comigo lá. Daniel na cova dos leões, é um momento mal, mas Deus estava com ele lá. Então eu acredito isso, pra gente fechar aqui, pessoal, o foco principal pra gente conseguir seguir o propósito com Deus é relacionamento com Deus. Verdade. Que a gente possa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento real com Deus, acreditando que Ele existe, que Ele está conosco. Nos momentos difíceis nesse deserto, Ele está conosco ali. E ser grato só pela sua vida, só por estar vivo. A gente tem a nossa saúde, a gente tem a nossa vida, a gente tem nossos familiares. Eu sei que muitos perderam familiares também, mas é uma luta que a gente enfrenta, é o mundo que a gente vive, a gente precisa estar superando isso e crendo que Deus sabe o melhor. Por mais dor, eu sei que é difícil falar isso, mais dor que a gente tenha, Deus tem o melhor para você. Se isso aconteceu é porque Deus tem o melhor e a gente só vai entender no céu, talvez. Talvez a gente entenda aqui na terra com o tempo, mas pode ser que a gente entenda no céu e o importante é estar lá, chegar lá. Amém? Queria agradecer vocês dois, Samir, Carol, pelo momento aqui e agradecer também toda a equipe técnica, todo o pessoal voluntariado. A gente está fazendo isso com voluntários aqui na igreja, pessoas que estão dispondo do seu tempo para estar aqui, e a gente quer que cada dia mais a gente possa estar unido, focado nesse propósito, tendo relacionamento com Deus e entre nós também. Vamos orar para a gente encerrar aqui?
Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, de conversa sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no nosso meio. Obrigado porque nós entendemos o nosso propósito, Pai, que é servir e adorar o Teu nome, ó Deus. Mesmo com as dificuldades, com as lutas, ó Pai, nós cremos que nós vamos andar junto com o Senhor. O Senhor vai estar sempre conosco, nos guardando e nos protegendo do mal, Pai. Nos ajuda nessa fase difícil que estamos passando no mundo todo, que a fé das pessoas possa ser fortalecida e não enfraquecida, Pai. Que nós possamos estar nos alimentando do que é bom, Pai. Colocando nos nossos corpos coisas que são do Teu reino, Pai. Não coisas que vão nos deixar para baixo, que não vão nos desviar do foco do nosso propósito, Pai. Que o nosso propósito possa estar sempre ligado ao Senhor, Pai. Nosso propósito seja glorificar o Teu nome. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua semana. Até sábado que vem. Um abraço. Cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Se Ele é santo,
pelo sangue.